Em uma sexta-feira comum de julho de 1999, Kimberly Langwell, 34 anos, saiu do trabalho com planos simples: fazer uma parada rápida e jantar com a filha e o namorado. Ela nunca chegou. O que parecia um desaparecimento misterioso em Beaumont, Texas, rapidamente revelou sinais perturbadores: uma porta fechada, um carro abandonado e um silêncio que durou 25 anos. No dia 9 de julho de 1999, precisamente às 17h15, Kimberly utilizou seu telefone para entrar em contato com sua única filha, Tiffany McInnes, que na época tinha 15 anos. Durante essa breve conversa, Kim confirmou os planos de lazer para aquela noite de sexta-feira, informando que passariam o tempo juntas em um jantar planejado para começar às 18h30, contando também com a presença de seu atual namorado, Ken Weatherford. Antes de retornar para sua residência, entretanto, Kimberly mencionou que precisava realizar uma parada rápida em um local não especificado detalhadamente na ligação, garantindo que não demoraria a chegar para o compromisso familiar. A expectativa de uma noite agradável começou a se transformar em uma angústia crescente quando Ken Weatherford chegou à casa de Kimberly às 18h30 e percebeu que ela ainda não havia retornado. Tiffany tentou estabelecer contato imediato através de diversas mensagens e chamadas telefônicas, mas o silêncio do outro lado da linha era absoluto, um comportamento que fugia completamente ao padrão de Kimberly, que sempre priorizava o atendimento à filha. Diante da ausência inexplicável, Tiffany decidiu ligar para Terry Rose, ex-namorado de sua mãe, e a pessoa com quem Kim havia indicado que faria a parada rápida. A resposta de Terry foi marcada por uma frieza desconcertante. Ele alegou que Kimberly já havia partido de sua casa há algum tempo, mas, em vez de demonstrar qualquer resquício de preocupação com o paradeiro dela, mudou o foco da conversa de forma agressiva para questionar por que ele não havia sido convidado para o jantar daquela noite. A preocupação transformou-se em busca ativa por volta das 22h, quando Ken Weatherford decidiu circular por Beaumont, visitando bares, lojas e estacionamentos na esperança de avistar o veículo de Kimberly. Cerca de 30 minutos depois, às 22h30, ele localizou o Nissan Ultima Prata, ano 1994, pertencente a Kim. O carro estava estacionado de forma isolada no pátio de uma farmácia chamada Eckerd, situada na interseção das ruas Dowling e Fun Road. Ao realizar uma inspeção externa rápida, Ken notou que as portas estavam trancadas e que não havia ninguém em seu interior, tampouco sinais visíveis de luta ou desordem. Embora o cenário fosse bizarro, ele retornou para casa alimentando a esperança de que Kimberly surgisse com uma explicação na manhã seguinte. Contudo, às 8h do dia 10 de julho, Ken retornou ao estacionamento e encontrou o automóvel exatamente na mesma posição, o que o levou a acionar imediatamente a polícia de Beaumont para registrar o desaparecimento oficial. Para compreender o impacto desse sumiço, é necessário olhar para a trajetória de Kimberly Langwell, nascida em 24 de fevereiro de 1965, uma mulher cuja vida em Beaumont era pautada pela resiliência e pelo afeto. Kim era amplamente descrita como uma pessoa de beleza marcante, temperamento gentil e uma positividade contagiante, características que mantinha mesmo diante das dificuldades de ser uma mãe solo. Tiffany nasceu em 6 de dezembro de 1983, quando Kim tinha apenas 18 anos, e desde esse momento, a filha tornou-se o eixo central de todo o seu universo. Para prover o melhor para Tiffany, Kimberly não hesitava em aceitar jornadas exaustivas, trabalhando em turnos dobrados, fins de semana e acumulando diferentes empregos. Além de sua dedicação materna, ela mantinha laços profundos com amigos de longa data e com Esther Randall, uma figura que Kim considerava como uma segunda mãe e a quem chamava afetuosamente de Mimi. No período que antecedeu seu desaparecimento, a vida amorosa de Kimberly passava por uma fase de transição significativa.
Ela havia encerrado 6 meses antes um relacionamento de 6 anos com Terry Rose, uma união descrita como longa e marcada por turbulências constantes, embora ambos ainda mantivessem contatos pontuais após a separação. Kim parecia estar vivendo um novo e promissor capítulo ao lado de Ken Weatherford, um colega de trabalho da refinaria de produtos químicos Mobile. O casal havia retornado recentemente de uma viagem de férias para Cozumel, no México, e o clima era de tamanha felicidade que Kimberly chegara a usar uma aliança de noivado falsa, expressando a amigos que, pela primeira vez em muito tempo, sentia-se verdadeiramente realizada em um relacionamento. No entanto, seu cotidiano profissional na refinaria de petróleo era obscurecido pela fixação indesejada de Frank McCormick, seu supervisor direto. McCormick, um homem casado, desenvolvera uma obsessão por Kim que gerava desconforto constante, mas ela tentava gerenciar a situação com sua habitual gentileza. Aqueles que conviviam com ela eram categóricos. A ideia de Kimberly abandonar Tiffany por vontade própria era impossível, pois apenas uma força violenta seria capaz de afastá-la de sua filha. As investigações oficiais ganharam corpo com a chegada do detetive Joe Ball ao estacionamento da farmácia Eckerd na manhã de 10 de julho. A análise técnica do veículo revelou indícios que reforçavam a tese de um evento involuntário e criminoso. Embora o carro estivesse trancado e não apresentasse danos físicos externos ou internos, itens essenciais como a bolsa, a carteira e as chaves de Kimberly haviam desaparecido completamente. De forma contraditória a uma possível fuga planejada, Kim deixara para trás sua pasta de trabalho e seu telefone celular, objetos que dificilmente seriam abandonados por alguém que pretendesse iniciar uma nova vida. As autoridades estenderam a busca por pistas às lojas vizinhas, analisando imagens de câmeras de segurança. Mas Kimberly não foi avistada entrando em nenhum dos estabelecimentos comerciais do shopping em qualquer momento daquela noite. Outro ponto que intrigou o detetive Ball foi a localização geográfica do automóvel, que estava totalmente fora da rota lógica que Kimberly deveria percorrer. A farmácia Eckerd não ficava no trajeto habitual entre a residência de Terry Rose e a casa de Kimberly, e não havia nenhuma justificativa razoável para que ela estivesse naquela área específica naquele horário. Somado a isso, o monitoramento das contas bancárias de Kim não mostrou qualquer movimentação financeira após a sua última ligação para Tiffany, às 17h15. Diante desse conjunto de fatos, o detetive Ball descartou rapidamente a hipótese de desaparecimento voluntário, concluindo que Kimberly ou havia sido interceptada por alguém conhecido naquele local e partido com essa pessoa, ou fora vítima de um sequestro ocorrido diretamente no estacionamento. O silêncio absoluto que se seguiu ao último contato telefônico sugeria que algo drástico havia ocorrido em um curto intervalo de tempo. O processo de interrogatório inicial concentrou-se nas figuras masculinas mais próximas da rotina de Kimberly. Ken Weatherford foi o primeiro a prestar esclarecimentos formais, mas sua posição como suspeito foi rapidamente invalidada. Além de ter sido o responsável por localizar o carro e alertar as autoridades, Ken possuía um álibi inquestionável, pois esteve na presença de Tiffany McInnes durante todo o período em que Kim desapareceu. Assim, o foco da polícia deslocou-se inevitavelmente para Terry Rose, o ex-namorado com quem Kimberly tivera um rompimento difícil. 2 dias após o sumiço, Terry compareceu voluntariamente à delegacia para fornecer seu depoimento sobre os eventos daquela sexta-feira. Segundo sua narrativa, Kimberly chegou à sua residência entre as 17h10 e as 17h15. Ele alegou que ela o visitou para auxiliá-lo em uma tarefa doméstica simples, segurando tábuas de madeira contra a parede para que ele pudesse parafusá-las. Terry Rose afirmou que a permanência de Kimberly em sua casa foi breve, durando no máximo 20 minutos, após os quais ela teria partido para encontrar a filha. No entanto, seu depoimento apresentava uma lacuna crítica. Ele declarou ter permanecido sozinho em sua residência desde a suposta partida de Kim até aproximadamente às 21h30, momento em que se dirigiu ao estabelecimento Corner Pocket para jogar sinuca com um amigo chamado David Wiley.
Isso significava que Rose não possuía nenhum álibi verificável para as 4 horas cruciais entre as 17 horas e 30 minutos e as 21 horas e 30 minutos. Diante da suspeita, o detetive Ball obteve autorização para realizar uma busca minuciosa na propriedade de Terry, que funcionava simultaneamente como sua residência e oficina de guinchos. O local foi descrito como extremamente caótico, repleto de entulho e objetos acumulados, o que dificultou severamente o trabalho de perícia em busca de sangue ou outros sinais de foul play. Apesar do esforço policial, nenhuma evidência física direta foi encontrada na ocasião. No entanto, a desconfiança de Ball atingiu o ápice quando Terry Rose foi submetido a um teste de polígrafo e falhou nos resultados, tornando-se o alvo principal da investigação, embora as provas ainda fossem insuficientes para sustentar uma acusação formal de homicídio naquele estágio inicial. O detetive também ouviu David Wiley, o parceiro de sinuca de Terry, mas sentiu que o depoimento de Wiley também carregava uma carga de desonestidade que impedia o avanço do caso. No ambiente de trabalho da refinaria de petróleo, onde Kimberly Langwell passava boa parte de seus dias, as atenções indesejadas de Frank McCormick tornaram-se uma fonte constante de desconforto. McCormick, que exercia a função de supervisor e era um homem casado, desenvolveu uma fixação intensa por Kim que ultrapassava todos os limites profissionais aceitáveis. Esse comportamento obsessivo manifestava-se inicialmente de forma sutil, como a entrega de presentes que incluíam chocolates vindos diretamente de Paris, mas logo evoluiu para uma perseguição documental implacável. Ao longo do tempo em que trabalharam juntos, ele enviou para a residência e para o local de trabalho de Kim dezenas, e possivelmente centenas, de cartas de amor. Essas cartas formavam uma pilha com quase 4 centímetros de espessura, o que demonstrava a magnitude de sua fixação. Ciente do risco que essa situação representava para sua segurança e para sua estabilidade profissional, Kimberly tomou a decisão estratégica de guardar cada uma dessas correspondências, entregando-as a uma amiga de confiança para que servissem de prova, caso ela precisasse se proteger legalmente ou denunciar o assédio. O conteúdo das cartas revelava um homem profundamente desconectado da realidade, que confessava ter desenvolvido um interesse terrivelmente forte por Kimberly e alegava que algo precisava ser feito a respeito desse sentimento. McCormick admitiu em seus escritos que chegava a dirigir em frente à casa de Kim entre 20 a 30 vezes por semana, vigiando seus passos e monitorando sua rotina privada. Ele também afirmava possuir um arquivo inteiro de cartas que nunca teve a coragem necessária para entregar pessoalmente. Entre os itens mais perturbadores encontrados em sua posse estavam colagens fotográficas artesanais, onde o rosto de Kimberly havia sido recortado e colado sobre o corpo de outras mulheres em poses diversas. McCormick tentava manipular Kimberly através da empatia, afirmando que precisava ser salvo e que apenas ela possuía o poder de realizar essa tarefa, além de oferecer viagens luxuosas para a Europa para ela e sua filha Tiffany. Sua obsessão era alimentada por um ciúme corrosivo, especialmente em relação ao novo namorado de Kim, Ken Weatherford. Em certa ocasião, Ken avistou McCormick parado em seu veículo do outro lado da rua, simplesmente encarando a casa de Kimberly por um longo período. Apesar de todo esse histórico de assédio, Frank McCormick apresentou um álibi documental sólido na época do desaparecimento. Um recibo de supermercado com o horário de 18 horas e 56 minutos do dia 9 de julho de 1999, além do testemunho de 8 amigos que confirmaram sua presença em um jogo de pôquer naquela noite. Enquanto McCormick representava uma ameaça externa, o histórico de Terry Rose com Kimberly era marcado por uma violência física e psicológica que gerava um estado de alerta constante entre os familiares e amigos da vítima. Rose era descrito de forma unânime como um homem obsessivo, possessivo e extremamente agressivo, e ninguém que fizesse parte do círculo social de Kim nutria qualquer simpatia por ele. Durante o relacionamento de 6 anos, Terry exercia um controle absoluto sobre todos os aspectos da vida de Kimberly, ligando incessantemente para saber seu paradeiro exato e interrogando a jovem Tiffany
sobre as atividades de sua mãe. Mesmo após o término do namoro, 6 meses antes do desaparecimento, ele continuava a usar artifícios financeiros e favores não solicitados para manter sua presença na vida dela, chegando a pagar contas sem aviso prévio e fornecendo dinheiro em espécie para criar uma dívida moral. Terry também mantinha Kimberly sob vigilância eletrônica através de um telefone celular que estava vinculado ao seu próprio plano de serviço. A violência doméstica era um elemento sombrio e recorrente nessa relação. Esther Randall, a Mimi, relatou que Terry frequentemente ligava para o celular de Kim a cada poucos minutos enquanto ela estava em sua casa, exigindo saber quando ela retornaria. O episódio mais aterrorizante ocorreu quando Rose jogou Kimberly sobre uma cama e a estrangulou com tamanha força que ela perdeu a consciência e parou de respirar. Naquele momento, Kim teve a certeza absoluta de que sua vida estava chegando ao fim. Esse clima de terror levou Kimberly a fazer declarações proféticas para as pessoas mais próximas, afirmando que, se algo de ruim acontecesse com ela, seu corpo provavelmente estaria enterrado no quintal da propriedade de Terry Rose. Ela também instruiu seus amigos a nunca acreditarem em uma possível tese de suicídio caso ela aparecesse morta, pois tal alegação seria uma mentira inventada para encobrir um crime. Após o sumiço de Kimberly, Terry Rose não demonstrou nenhum traço de preocupação, recusando-se a participar das buscas ou a perguntar pelo bem-estar da enteada Tiffany. Quando a irmã de Kim o procurou para dar a notícia oficial do desaparecimento, ele respondeu com uma frieza cruel, afirmando que era bom que a família agora soubesse como ele se sentia. Nos anos que se seguiram ao crime, o caso entrou em um longo período de estagnação, envolto em um silêncio que torturava a família Langwell. Em 2001, o FBI prestou auxílio à polícia local, realizando um novo interrogatório com Terry Rose. Durante essa conversa com os agentes federais, Rose admitiu ter agredido Kimberly fisicamente com um tapa no rosto no passado e confirmou que não possuía qualquer álibi para as horas críticas em que o crime teria ocorrido. Pouco tempo depois, Terry adotou uma postura provocadora, ligando para os familiares de Kim para anunciar que se submeteria a um teste de polígrafo, mas ressaltando que já sabia de antemão que iria reprovar no exame. Essa atitude foi vista como uma demonstração de poder e impunidade, como se ele estivesse zombando da incapacidade das autoridades de encontrar provas concretas contra ele. Meses depois, ele voltou a ligar para a família, perguntando se eles haviam tido notícias de Kimberly, tratando o desaparecimento como se fosse uma ausência voluntária. A tortura psicológica contra a família Langwell manifestou-se também através de uma série de ligações silenciosas que perduraram por 2 anos inteiros. Nessas chamadas, ninguém falava do outro lado da linha, mas o assédio só cessou quando os familiares ouviram claramente o som de um rádio scanner policial ao fundo de uma das ligações. Como Terry possuía uma oficina de guinchos e utilizava esse tipo de equipamento profissionalmente, a família teve a convicção de que ele era o autor das chamadas. Em 2002, Terry abordou Tiffany McInnes em um local público, fazendo perguntas sobre sua mãe, o que provocou uma confrontação imediata com a irmã de Kimberly. Ao ser repelido, Rose perguntou de forma sarcástica se a família gostaria de saber qual era a pergunta específica do polígrafo na qual ele havia falhado anos antes. Em seguida, ele mesmo revelou que a falha ocorreu quando foi questionado se havia matado Kimberly Langwell. Enquanto o caso permanecia sem solução, Tiffany crescia sob o peso da incerteza, chegando a um ponto de exaustão emocional que a levou a se mudar de cidade e a dizer para novos conhecidos que sua mãe já havia morrido, apenas para evitar a dor de ter que explicar o desaparecimento misterioso repetidamente. A memória de Kimberly era mantida viva apenas pela persistência de sua irmã, que gerenciava um site sobre o caso, e por ativistas como Dede Keene, que todos os anos se postava na esquina da farmácia Eckerd para distribuir panfletos e cobrar justiça. O cenário de esquecimento começou a mudar radicalmente na primavera de 2023, quando a polícia de Beaumont determinou a reabertura formal e prioritária do caso. A detetive Heather Wilson foi designada como a investigadora principal, trabalhando em conjunto com o tenente Mitch Sliger e o detetive Jesus Tamayo.
A nova equipe de investigação revisou minuciosamente todos os depoimentos colhidos em 1999 e percebeu que diversas pessoas não haviam sido totalmente honestas em seus relatos originais. O impulso decisivo para a investigação veio com a parceria firmada com o programa de televisão Cold Justice, que trouxe a experiência da jornalista Kelly Sigler e novos recursos tecnológicos para o departamento de polícia. Os detetives decidiram reavaliar todos os antigos suspeitos, começando por Frank McCormick, que agora, décadas depois, aceitou falar voluntariamente com a polícia. McCormick demonstrou surpresa ao ser confrontado com a enorme pilha de cartas que Kimberly havia preservado, mas manteve sua postura de minimizar a gravidade de sua obsessão passada. Apesar de seu comportamento estranho, os investigadores confirmaram que seu álibi antigo permanecia sólido e ele foi definitivamente descartado. O foco então se voltou totalmente para Terry Rose, que mantinha um silêncio absoluto com as autoridades há mais de 2 décadas. Os investigadores planejaram uma abordagem surpresa em sua residência, mas Rose, ao perceber a aproximação da equipe policial e das câmeras do programa de TV, tentou fugir imediatamente. Ele deslizou pela lateral de sua casa em direção à oficina de guinchos e pulou para dentro de um carro antigo e desgastado, tentando escapar pelo portão lateral da propriedade. Os detetives conseguiram interceptá-lo antes que ele ganhasse a rua. Após ser capturado, Rose tentou manter uma atitude casual e enganosa, alegando que simplesmente não havia visto os policiais e que não estava tentando fugir. Durante esse novo interrogatório, ele começou a apresentar contradições severas em relação ao seu depoimento de 1999. Terry negou ter dado $500 para a viagem de Kim ao México e, de forma mais grave, mudou a explicação sobre o motivo de Kimberly ter ido à sua casa no dia do crime. Enquanto no passado ele afirmou que pediu ajuda a Kim para segurar tábuas de madeira, agora ele alegava que ela havia ido buscar joias valiosas que supostamente pertenciam a ela. Terry também revelou que, mesmo após 25 anos, ainda guardava ressentimento pelo fato de Kimberly estar namorando outro homem na época de sua morte. Durante o novo ciclo de interrogatórios ocorrido entre os anos de 2023 e 2024, Terry Rose apresentou uma versão dos fatos que colidia frontalmente com o que ele mesmo havia declarado no início do caso. Se em 1999 ele afirmava ter solicitado o auxílio de Kimberly para segurar tábuas de madeira na parede de sua residência, décadas depois ele inverteu o papel da iniciativa, alegando que foi a própria Kimberly quem entrou em contato com ele. Segundo essa nova narrativa, ela teria ligado manifestando interesse em recuperar joias valiosas e outros pertences que supostamente estariam guardados na casa dele. No entanto, os investigadores já possuíam informações colhidas com amigos próximos de Kimberly, que revelaram uma tática inversa. Terry teria ligado para ela meses antes do desaparecimento, usando justamente a promessa dessas joias caras para atraí-la até sua propriedade. Uma amiga íntima de Kim chegou a implorar para que ela não aceitasse o convite, oferecendo-se até mesmo para comprar joias inteiramente novas apenas para que Kimberly não precisasse ter nenhum contato adicional com o ex-namorado, mas Kimberly acreditava que, como ele não havia causado problemas recentemente, estaria segura em fazer aquela última visita rápida. Além da mudança sobre a motivação do encontro, Terry Rose passou a negar categoricamente detalhes que ele mesmo havia admitido a familiares de Kim logo após o crime. Ele afirmou aos novos detetives que nunca entregou a quantia de $500 para ajudar Kimberly em sua viagem ao México, e foi ainda mais longe ao declarar que sequer tinha conhecimento de que ela havia viajado para Cozumel. Essa negação era particularmente suspeita, pois em 1999 ele havia expressado raiva para a irmã de Kimberly ao descobrir que ela tinha feito essa viagem com outro homem em vez de ir com amigas. Terry também tentou limpar seu histórico de violência, negando que tivesse agredido Kimberly fisicamente durante os 6 anos de relacionamento, uma mentira que ignorava seu depoimento oficial dado ao Departamento Federal de Investigação em 2001, quando admitiu ter desferido um tapa no rosto dela.
Apesar dessas negativas, o ciúme possessivo de Terry ainda era visível. A investigação avançou com o depoimento de antigos colegas de trabalho de Terry Rose, que forneceram uma cronologia mais precisa sobre a presença de Kimberly na propriedade da rua Lindbergh. Essas testemunhas relataram ter visto o Nissan Ultima Prata estacionado no local por volta das 17h50 daquela sexta-feira, mas notaram que não havia sinal de Kimberly do lado de fora. Às 18h20, o veículo já não estava mais lá, o que coincidia com o tempo necessário para que Terry realizasse o crime e ocultasse o automóvel. Uma peça fundamental de evidência surgiu com o relato de uma testemunha que viu o caminhão de guincho de Terry Rose parado no estacionamento da farmácia Eckerd exatamente às 18h45. Esse detalhe sugeria fortemente que Terry utilizou seu próprio equipamento profissional para transportar o carro de Kimberly e abandoná-lo em uma rota diferente da que ela faria para casa, tentando assim despistar a polícia e sugerir um sequestro ocorrido longe de sua residência. O mesmo estacionamento era o local onde ficava o bar onde Terry alegava ter passado a noite jogando sinuca, reforçando a ideia de que ele planejou o abandono do carro em um local que lhe fosse familiar. Em abril de 2024, o processo ganhou um novo fôlego quando o Ministério Público convocou um grande júri para analisar as evidências acumuladas. Nesse procedimento, tanto Terry Rose quanto David Wiley foram obrigados a prestar depoimento sob o compromisso solene de dizer a verdade. Enquanto Terry manteve sua narrativa evasiva de sempre, David Wiley demonstrou um nervosismo que não passou despercebido pelos investigadores e promotores presentes. Ele parecia visivelmente desconfortável com as perguntas, o que levou a equipe policial a propor que ele se submetesse a um teste de polígrafo para validar suas afirmações. A reação de Wiley foi imediata e reveladora. Ele interrompeu a comunicação telefônica de forma abrupta e orientou que qualquer contato futuro deveria ser feito exclusivamente através de seu representante legal. Esse comportamento deu aos detetives a certeza de que Wiley possuía informações cruciais que vinha guardando por mais de 2 décadas. Pouco tempo depois, o advogado de Wiley entrou em contato com uma proposta determinante. Seu cliente estava disposto a colaborar e revelar o paradeiro de Kimberly Langwell, desde que recebesse um acordo de imunidade total que o protegesse de qualquer acusação criminal relacionada ao caso. Com as garantias legais de imunidade devidamente assinadas, David Wiley reuniu-se com os investigadores no escritório de seu advogado ainda em abril de 2024. Naquela reunião, ele finalmente quebrou o silêncio de 25 anos e detalhou os eventos ocorridos na noite do desaparecimento. Wiley relatou que recebeu uma ligação telefônica de Terry Rose por volta das 18h15 do dia 9 de julho de 1999. Mais tarde, naquela mesma noite, os dois se encontraram para jogar sinuca e, na manhã do dia seguinte, tomaram café da manhã juntos. Foi durante esse encontro matinal que Terry, sem qualquer tipo de pressão ou pergunta prévia, confessou ter assassinado Kimberly. De acordo com Wiley, Terry descreveu o crime de forma fria, revelando que havia atirado na parte de trás da cabeça da ex-namorada e que o corpo dela estava escondido em um local que ele acreditava ser impossível de encontrar, enterrado sob a laje de concreto dentro de um dos quartos de sua própria casa. Wiley afirmou que, após contar o ocorrido, Terry nunca mais voltou a mencionar o assunto e que ele, por medo ou lealdade distorcida, decidiu guardar aquele segredo sombrio. Durante o depoimento, David Wiley expressou um profundo remorso por ter permitido que a família de Kimberly vivesse em agonia por tanto tempo enquanto ele possuía a resposta para o mistério. Ele declarou que não suportava mais carregar o peso daquele crime em sua consciência e que sentia a necessidade de fazer o que era certo antes que fosse tarde demais. Para validar a veracidade de seu novo relato, Wiley aceitou submeter-se ao teste de polígrafo que antes havia recusado e, desta vez, os resultados indicaram que ele estava sendo totalmente honesto. Apesar da importância dessa confissão, o Ministério Público manteve uma postura cautelosa,
informando aos investigadores que um depoimento de terceiros sobre uma confissão antiga não seria suficiente para levar Terry Rose a julgamento com sucesso. Era imperativo que a polícia encontrasse evidências físicas inquestionáveis que corroborassem as palavras de Wiley. A operação para encontrar Kimberly Langwell foi planejada com precisão estratégica e executada em 10 de junho de 2024. Para garantir que a busca ocorresse sem interferências ou riscos de violência, os detetives criaram um pretexto para atrair Terry Rose e sua atual esposa, Violet, para longe da residência na rua Lindbergh. Eles foram convocados à delegacia de polícia sob a alegação de que novas pistas haviam surgido sobre o assassinato do pai de Terry, um crime ocorrido anos depois do desaparecimento de Kim e que ainda permanecia sem solução. Enquanto Terry era mantido em uma sala de interrogatório, sendo informado sobre o real motivo de sua detenção e sobre a existência de um mandado de busca e apreensão para sua casa, uma força-tarefa composta pela polícia de Beaumont, pelo Departamento Federal de Investigação e por especialistas do Texas EquuSearch, iniciou a invasão da propriedade. A equipe trouxe equipamentos sofisticados, incluindo radares de penetração no solo, capazes de detectar alterações na densidade do terreno abaixo de estruturas sólidas de concreto. A varredura começou de forma lenta e meticulosa, com os técnicos escaneando cada centímetro quadrado do piso da casa. Nos 2 primeiros dias, a busca não apresentou resultados imediatos, o que gerou um clima de tensão entre os investigadores que temiam que Wiley pudesse ter se enganado sobre o local exato. No entanto, no 3º dia da operação, Tim Miller, o fundador da organização Texas EquuSearch, assumiu pessoalmente a varredura no 2º quarto da residência. Em poucos minutos, o radar detectou uma anomalia significativa. Uma seção retangular do piso, medindo aproximadamente 90 centímetros por 1,50 m, onde a malha metálica de reforço do concreto, conhecida como vergalhão, parecia ter sido removida. Ao golpear levemente a superfície daquele trecho específico, Miller notou um som oco, indicando a existência de um vazio abaixo da laje. Com a convicção de que haviam encontrado o local correto, os agentes utilizaram marretas para romper a camada superior de cerâmica e concreto. Sob o piso, descobriram uma estrutura de blocos de cimento empilhados que, ao serem removidos, revelaram uma cavidade profunda. Dentro daquela cavidade, as primeiras evidências físicas começaram a surgir através das mãos do detetive Tamayo, que recuperou um chaveiro e um par de óculos de sol que correspondiam às descrições dos pertences de Kimberly. Logo em seguida, um técnico em identificação forense localizou 3 ossos muito pequenos, que foram preliminarmente identificados como sendo dos dedos dos pés. Com a confirmação da presença de restos humanos, a equipe interrompeu o uso de ferramentas pesadas e iniciou um processo de escavação manual cuidadosa que durou 13 horas ininterruptas. Às 3 horas da manhã do dia 13 de junho de 2024, Kimberly Langwell foi finalmente localizada. Seus restos mortais estavam completamente envolvidos em um cobertor e o esqueleto permanecia intacto, permitindo que os peritos identificassem imediatamente a causa da morte. Uma ferida de entrada de progil de arma de fogo localizada na base traseira do crânio. Kimberly havia sido executada e mantida prisioneira sob o piso da casa de seu assassino por 1/4 de século, em um local que ele acreditava ser seu segredo eterno. Simultaneamente ao trabalho de exumação na casa da rua Lindbergh, equipes de policiais disfarçados monitoravam cada passo de Terry Rose através de dispositivos de rastreamento instalados em seus veículos. Na noite de 13 de junho de 2024, Terry e sua esposa Violet foram jantar em um restaurante local de Beaumont, aparentemente alheios ao fato de que o esqueleto de Kimberly já havia sido removido de sua casa. Enquanto eles terminavam a refeição, o tenente Mitch Sliger aguardava na sede da polícia a confirmação de que o juiz havia assinado o mandado de prisão por homicídio doloso. Assim que o documento foi formalizado, Sliger transmitiu a ordem via rádio para os agentes que cercavam o estabelecimento. O mandado estava assinado e Terry Rose deveria ser preso imediatamente. Rose foi interceptado no momento em que saía do restaurante.
sendo cercado por policiais armados que ordenaram que ele se deitasse no chão. O semblante de Terry mudou instantaneamente, exibindo uma expressão de derrota total, como se ele finalmente tivesse compreendido que seu tempo de impunidade havia chegado ao fim. Após a prisão em flagrante, Terry Rose foi conduzido sob forte escolta até a sede do Departamento de Polícia de Beaumont. O trajeto foi acompanhado de perto por equipes de imprensa locais e pelos produtores do programa Cold Justice, que registraram o momento em que o suspeito foi levado para o interior do prédio. Rose, com as mãos algemadas para trás e vestindo roupas casuais, foi conduzido pelas escadarias principais da delegacia em direção às salas de interrogatório, onde os detetives Wilson e Tamayo o aguardavam. Durante o percurso, jornalistas da emissora KFDM o questionaram repetidamente se ele tinha algum comentário sobre a descoberta do corpo ou sobre as acusações de assassinato, mas Terry manteve um silêncio absoluto e um olhar fixo, recusando-se a admitir qualquer culpa ou a fornecer sua versão dos eventos. Aquela foi a primeira vez em 25 anos que ele foi forçado a enfrentar as consequências diretas de suas ações perante a justiça e a opinião pública. O registro formal da prisão foi concluído e Terry Rose foi encaminhado para a unidade correcional do condado de Jefferson, onde foi fichado e colocado em uma cela de segurança. O juiz responsável pelo caso estabeleceu uma fiança no valor de $1 milhão, uma quantia estipulada para garantir que o réu permanecesse sob custódia devido à gravidade do crime e ao risco de fuga demonstrado anteriormente. Caso Rose conseguisse reunir os recursos para o pagamento da fiança, ele seria submetido a medidas cautelares rigorosas, incluindo a obrigação de utilizar uma tornozeleira eletrônica de monitoramento por satélite e a proibição absoluta de ultrapassar os limites geográficos do condado. Algumas semanas após a prisão, os exames laboratoriais de DNA e a comparação de registros dentários confirmaram oficialmente a identidade de Kimberly Langwell, permitindo que as autoridades finalmente encerrassem o status de pessoa desaparecida e prosseguissem com o processo criminal por homicídio. O desfecho jurídico do caso Kimberly Langwell começou a se desenhar semanas antes da data marcada para o início do julgamento principal. Diante da montanha de evidências físicas encontradas sob seu próprio assoalho, a defesa de Terry Rose procurou o promotor Luke Nichol para negociar um acordo que evitasse a exposição de um julgamento perante o júri. Nichols, após consultar Tiffany McInnes e a tia Susan Butts, ofereceu uma proposta definitiva. Terry deveria confessar formalmente o assassinato de Kimberly e, em troca, receberia a pena máxima permitida naquele tipo de negociação, que era de 40 anos de reclusão, sem qualquer possibilidade de apresentar recursos ou apelações futuras. Embora Tiffany e Susan estivessem inicialmente hesitantes, desejando uma sentença de prisão perpétua, elas acabaram concordando com o acordo. A decisão foi baseada na necessidade de encerrar o ciclo de sofrimento e garantir que o caso não se arrastasse por mais décadas através de manobras jurídicas e apelações que poderiam eventualmente resultar em uma redução de pena ou anulação do processo. Em dezembro de 2025, ocorreu a audiência solene de sentenciamento em um tribunal de Beaumont. O promotor Luke Nichols apresentou ao juiz um resumo detalhado de todas as provas, incluindo o depoimento presencial de David Wiley. No banco das testemunhas, Wiley repetiu sob juramento a confissão que ouvira de Terry em 1999, detalhando que Rose admitiu ter atirado na nuca de Kimberly. O momento mais impactante da audiência foi o depoimento de Tiffany McInnes, que encarou o assassino de sua mãe pela primeira vez em condições de igualdade perante a lei. Tiffany descreveu como sua vida foi destruída aos 15 anos e detalhou cada marco importante que teve que vivenciar sem a presença da mãe: seu 16º aniversário, sua formatura no ensino médio e o dia de seu casamento. Ela afirmou que todas essas conquistas foram permanentemente marcadas pela sombra do desaparecimento e que a crueldade de Terry em viver sobre o corpo da vítima por 25 anos era a definição exata de um psicopata. A promotoria também apresentou como evidência uma gravação chocante de uma ligação telefônica feita por Terry Rose de dentro da cadeia para seu filho. No áudio, Terry descrevia o dia do assassinato de forma extremamente fria,
e os dois conversavam sobre Tiffany com um desprezo profundo, chegando a fazer comentários vulgares e ofensivos sobre o que fariam com a memória e o túmulo de Kimberly. Diante de tamanha falta de remorso, a juíza West proferiu a sentença de 40 anos de prisão em regime fechado no sistema penitenciário do estado do Texas. Em seu discurso final, a magistrada declarou que se arrependia de ter aceitado o acordo, pois tinha a convicção de que um júri popular teria condenado Rose à prisão perpétua ou a 99 anos de prisão. Como Terry já possuía 66 anos de idade no momento da sentença, a pena de 40 anos significava que ele passaria o restante de seus dias atrás das grades. Tiffany McInnes encerrou sua participação, declarando que esperava que ele apodrecesse na prisão e que as palavras dele não tinham mais poder sobre sua vida. Kimberly Langwell foi finalmente sepultada com as honras e o respeito que merecia, descansando em paz após um quarto de século de injustiça.